que mais motiva o ser humano a permanecer vivo é o sentido que ele dá à sua vida, é o propósito que ele dá à sua existência. Ela mesmo assim se sente vazia, mesmo aparentando ter tudo na sua vida. A gente vai preencher aquela sensação de vazio, a gente vai poder caminhar no mundo conforme as nossas próprias escolhas, conforme o que a gente é em essência. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que surge muito na clínica psicoterapêutica: o vazio existencial. E para compreender melhor as causas dessa sensação de vazio, eu vou recorrer a alguns teóricos importantes na história da psicologia. O primeiro deles é o psicólogo norte-americano Abraham Maslow, que desenvolveu a famosa teoria da pirâmide das necessidades humanas. Segundo Maslow, todo ser humano apresenta uma série de necessidades. E essas necessidades vão se revelando de modo mais forte e mais marcante no decorrer do nosso processo de desenvolvimento. Essas necessidades podem ser divididas em necessidades materiais e imateriais. As necessidades materiais, elas se subdividem em duas espécies: as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. As necessidades fisiológicas são aquelas que se referem à dimensão mais básica da conservação do nosso corpo, como a nossa necessidade de respirar, de se alimentar, de dormir. Já as necessidades de segurança referem-se à estabilidade da nossa existência, da nossa conservação, como a necessidade da gente ter um emprego, da gente ter dinheiro, da gente ter uma casa, um abrigo. Já as necessidades imateriais podem ser subdivididas em no mínimo 6 espécies. Existem as necessidades relacionadas a amor e pertencimento, que se referem à necessidade de nós termos amigos, de termos relacionamentos afetivos profundos, de pertencermos a um grupo e a uma família. Existem as necessidades de autoestima, que se referem às nossas conquistas profissionais e ao fato da gente ser reconhecido socialmente por alguma atividade. Existem as necessidades cognitivas, que se referem à nossa necessidade de obter mais conhecimento, de compreender de maneira mais profunda o mundo que nos cerca e a nós mesmos. Existem também as necessidades estéticas, que se referem à organização, à beleza e à simetria. Em uma outra camada, existe também a necessidade de autorrealização, que refere-se à necessidade que a gente tem de desenvolver ao máximo as nossas potências singulares. E por fim, existe a necessidade de autotranscendência, que é a necessidade que todo ser humano tem de se conectar a algo maior do que a gente, de se conectar de maneira mais profunda com as outras pessoas, com a existência em geral. Dessa teoria, a gente pode concluir que toda vez que a gente não satisfaz uma necessidade que se apresenta de modo mais marcante em alguma etapa da nossa vida, a gente pode ser visitado por essa sensação de vazio. Um outro teórico muito importante que nos ajuda a compreender o sentimento de vazio existencial é o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que construiu a terapia em torno do sentido. Ele, que viveu durante 3 anos em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, pôde perceber que o que mais motiva o ser humano a permanecer vivo é o sentido que ele dá à sua vida, é o propósito que ele dá à sua existência. Dentro do campo de concentração, ele concluiu que as pessoas que têm um propósito de vida, como reencontrar a sua família ou construir um objetivo futuro, têm mais chances de lutar pela sobrevivência. Por outro lado,
pessoas que já não enxergavam sentido na vida eram as que mais se entregavam à morte. Existem teorias dentro da filosofia e da psicologia que sustentam que a vida não tem sentido em si e que a gente constrói um sentido à nossa existência. Pessoalmente, eu já acredito que a vida tem sim um sentido e que a gente vai descobrindo esse sentido, que esse sentido vai se revelando para nós na medida em que a gente busca aprofundar o nosso conhecimento, a nossa compreensão sobre a existência. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, você pode apresentar para a gente de modo mais organizado quais são as causas do vazio existencial? Para tornar a compreensão mais fácil, eu posso elencar no mínimo 4 causas que podem levar ao vazio existencial. A primeira causa é quando a gente não atende às nossas necessidades conforme a teoria da pirâmide das necessidades humanas. Quando a gente, por exemplo, ganha uma herança e resolve não trabalhar em razão desse conforto material adquirido, a gente ainda assim pode adoecer em razão da ausência do trabalho. Isso porque o sentido do trabalho não é só ganhar dinheiro, não é só satisfazer as nossas necessidades materiais. O nosso trabalho tem como sentido também desenvolver as nossas potências ao máximo, fazer com que a gente se conecte com as outras pessoas, fazer com que a gente se autorrealize no mundo, com que a gente se conecte com o mundo, com a sociedade, com o que a gente tem de melhor. A segunda causa que pode levar ao vazio existencial refere-se à falta de sentido decorrente da alienação. A gente pode chamar de alienação toda vez que eu não me conscientizo sobre a lógica da vida. Quando, por exemplo, eu trabalho única e exclusivamente em função do dinheiro, a minha visão do trabalho se encontra alienada. Eu ainda não percebi de forma mais profunda o sentido do trabalho na existência, que é de me conectar com as pessoas, de prestar o serviço ao mundo de acordo com o que eu tenho de melhor dentro de mim. Portanto, quando eu mudo a minha visão em relação ao trabalho que eu realizo, o meu trabalho já ganha um novo sentido. Quando eu deixo de focar pura e simplesmente no dinheiro e passo a perceber o trabalho como um instrumento, um meio de conexão com as pessoas, de conexão com a existência a partir das minhas potências, o meu trabalho já se ressignifica, ele se preenche de sentido. Uma terceira causa que pode levar ao vazio existencial é o materialismo. Pessoas muito voltadas à conquista e ao consumo de bens materiais geralmente não se dedicam à satisfação das suas necessidades imateriais. Elas não percebem a necessidade de construção de valores mais elevados na existência e a necessidade de autorrealização e de autotranscendência. E uma quarta causa, que é uma das mais comuns relacionadas ao vazio existencial, refere-se ao sinal de que nós precisamos iniciar o nosso processo de individuação. Esse termo, individuação, foi criado pelo psicólogo Carl Jung. E ele se referia ao momento da nossa vida em que a gente precisa se voltar ao autoconhecimento mais profundo, ao descobrimento da nossa essência e buscar realizar essa essência na nossa caminhada. Essa sensação de vazio é muito comum na chamada crise da meia-idade, que ocorre quando a pessoa, após conquistar vários elementos da vida considerados socialmente ideais, como um emprego e uma família, ela mesmo assim se sente vazia, mesmo aparentando ter tudo na sua vida. Quando o vazio chega nessa fase da vida, ele é um sinal de que a pessoa precisa se aprofundar no processo de autoconhecimento, investigar de modo mais sério a sua essência e buscar se realizar no mundo, buscar se conduzir na vida conforme a sua essência, conforme o que ela veio destinada a cumprir. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: mas Daniel, o que eu posso fazer para preencher o meu vazio existencial? De acordo com o que eu falei até então,
vocês já devem ter percebido que o vazio não é necessariamente ruim, ele é até bom. A gente deve agradecer a ele, porque ele é um sinal de que a nossa alma está demandando um preenchimento maior, uma autorrealização, uma autotranscendência. E uma das dicas que eu dou é realizar terapia. Um processo psicoterapêutico pode auxiliar a pessoa a investigar as razões do seu vazio existencial, a reconduzi-la à sua própria essência e a reprogramar a sua vida conforme o que ela veio destinada a fazer. Mas se a pessoa, por algum motivo, não tem condições de fazer terapia, ela pode se aprofundar no processo de autoconhecimento através, por exemplo, da meditação. Quando ela aprende a silenciar para escutar a voz da sua alma. E ela pode fazer isso indo à natureza ou simplesmente ficando em silêncio em um lugar tranquilo, para que ela possa escutar a sua voz interior e também, eventualmente, escrever, dialogar sobre o que ela está sentindo com a sua própria alma. Uma outra dica que eu dou refere-se à necessidade de conexão com a nossa criança interior. Muitas das nossas potências já se manifestam quando a gente é criança. E o nosso processo educacional na família e na escola pode acabar nos desviando da nossa essência. Mas quando a gente já alcança a estabilidade profissional e financeira, surge a oportunidade da gente se reconectar com a nossa criança interior e redescobrir a nossa essência. E a partir do conhecimento da nossa essência mais profunda, surge a necessidade da gente desenvolver as nossas potências singulares. E desenvolvendo as nossas potências singulares, a gente vai preencher aquela sensação de vazio. A gente vai poder caminhar no mundo conforme as nossas próprias escolhas, conforme o que a gente é em essência. Mas não basta a gente se autorrealizar através do desenvolvimento das nossas potências. É importante também que a gente busque se conectar com as outras pessoas a partir do desenvolvimento das nossas potências, que a gente utilize o que a gente tem de melhor dentro da gente a serviço das outras pessoas, a serviço da construção da felicidade da coletividade. Quando a gente se envolve em projetos maiores que buscam não só o nosso desenvolvimento, mas também a promoção do crescimento de outras pessoas, a nossa vida se preenche muito mais de sentido, o nosso propósito de vida se apresenta de modo muito mais enriquecido. E uma última dica que eu dou refere-se à necessidade do desenvolvimento da nossa dimensão espiritual. Um psicólogo muito importante na história da psicologia, sobretudo da psicologia transpessoal, é o francês Pierre Weil, que viveu durante muitos anos aqui no Brasil. Ele costumava dizer em suas palestras que o vazio existencial o visitou quando ele já tinha alcançado a autorrealização. Ele já era um psicólogo muito renomado, muito famoso, autor de best-seller. Mas quando o vazio existencial o visitou, ele sentiu a necessidade de desenvolver a sua dimensão espiritual e de integrar a autorrealização profissional que ele já tinha conquistado com essa dimensão espiritual. E a partir dessa integração, ele começou a desenvolver esse ramo belíssimo da psicologia, que é a psicologia transpessoal. Dito isso tudo, a gente pode concluir que o vazio é constitutivo do ser humano, ele é condição do preenchimento, ele é um sinal de que nós precisamos nos enriquecer, nos alimentar de elementos novos na vida. Portanto, quando a gente busca se aprofundar em conhecimento, a gente passa a perceber que o vazio é um elemento que nos impulsiona ao crescimento. E a partir dessa compreensão, a gente passa a desenvolver um sentimento de gratidão pelo vazio. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e que coloque aqui nos comentários se você já passou pela experiência de vazio existencial ou se conhece alguma pessoa que já passou por esse momento na vida.
Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.